Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz Educa. É um canal aberto para compartilhar informações sobre como desenvolver a criança para uma aprendizagem significativa da infância para a vida. E o tema desta semana é sobre habilidades. Você sabe o que é e como desenvolvê-las? Deixe seu comentário. Habilidades são nada mais do que uma maneira em que a pessoa, ou melhor dizendo, a criança encontra para expressar suas aprendizagens. Exatamente. E essas aprendizagens, elas podem ser expressas em formas de ação cognitiva, motora e emocional. Exatamente, que foram justamente adquiridas através de uma organização pedagógica que até então só o professor sabe fazer. E para cada ano escolar, existe uma relação de habilidades necessárias a serem desenvolvidas na educação básica. E elas são guiadas pelo documento BNCC, que é Base Nacional Comum Curricular, através das competências que os alunos devem adquirir ao longo do ano escolar, que, por conseguinte, são apresentadas dentro de algumas unidades temáticas e, mais especificamente, dentro de uma área de conhecimento específico. Mas, para as habilidades serem desenvolvidas na criança, somente no ambiente escolar, o professor, através de uma organização das competências a serem adquiridas pelo aluno, de acordo com o seu ano escolar, ele precisa criar atividades seguindo alguns pré-requisitos de conteúdos a serem desenvolvidos com a finalidade de garantir o mínimo necessário à criança dentro do seu território nacional. Mas como saber desenvolver essas habilidades nas crianças no seu dia a dia, no ambiente familiar e fazê-las se destacar no seu ambiente social, no meio social? E alguns estudiosos acreditam que as habilidades são inatas, outros acreditam que elas são desenvolvidas através de experiências vividas. Euzinha, como professora e psicomotricista, acredito nos estímulos que devemos oferecer às nossas crianças. Então, como fazê-los? De forma resumida, as habilidades são ações afetivas, psicomotoras e cognitivas que são expressos conhecimentos através das competências adquiridas. E para melhor entender como seria isso na prática, seria o seguinte: você pergunta assim, eu sou capaz de fazer algo. O quê? A resposta é justamente o conhecimento adquirido. Mas ele é expresso de que forma? Qual é a ação da pessoa? Então, a próxima pergunta seria: como você se expressa? De forma emocional, motora ou cognitiva? E a pessoa vai refletir como é a sua atitude. Agora, vamos analisar cada habilidade? Então, segundo a Escola em Ação, podem ser 8 habilidades que favorecem o aprendiz para o conhecimento do universo sociocultural. E são elas: aplicar, demonstrar, debater, interpretar, analisar, criticar, refletir e interagir. Quando eu falo que as habilidades são expressas por uma ação, é justamente pensando nos verbos no infinitivo. Ou seja, eu sou capaz de interagir, sou capaz de refletir, eu sou capaz de criticar, eu sou capaz de analisar. Então, é ter sempre em mente que eu sou capaz de fazer algo. É um exercício também de encorajamento, de confiança em si para realizar algo. Agora, para desenvolver essas habilidades, é preciso o quê? De ter um ambiente adequado aos interesses do aluno, como espaços para o registro de suas informações, como também para exposições de seus trabalhos. Por quê? Porque isso favorece para o desenvolvimento de múltiplos aspectos da inteligência humana. Agora, seguindo uma sequência de aprendizagem do aprendiz desde a sua primeira infância, temos a seguinte ordem de habilidades: habilidades sensoriais, motoras, perceptivas, a de linguagem, comunicação e socioafetivas. Exatamente, são 6. Agora, começando pelas habilidades sensoriais, que são muito importantes para serem estimuladas desde cedo no intuito de potencializar a capacidade cognitiva do bebê e da criança. Mas como? Armazenando as mais variadas informações possíveis através dos sentidos, já que são as primeiras habilidades presentes na vida do aprendiz. E são divididas em 3. Visão, audição e os outros sentidos, que são o olfato e o paladar. Nessa fase inicial do bebê,
ele ainda não tem a habilidade sensorial do tato. E mais à frente eu vou explicar por quê. Agora, a visão é sim uma habilidade presente desde o nascimento do bebê, porque testes comprovaram quando o bebê consegue seguir com os olhos um objeto em movimento desde então. Já a audição é uma outra habilidade também presente desde o nascimento do bebê, mas ela ainda é mais eficaz que a acuidade visual. E a prova disso é o teste da orelhinha ainda ser feita dentro da maternidade. Exatamente. Agora, o olfato e o paladar são habilidades relacionadas porque quando você não sente o cheiro devido a um nariz congestionado, por exemplo, o bebê também não consegue sentir o paladar, talvez vice-versa. Por quê? Porque ele ainda não tem um cognitivo formado e é uma fase de aprendizagem intuitiva e não dedutiva. Agora, já as habilidades motoras, elas são divididas em duas fases, de movimento e de manipulação. As habilidades de movimento são conhecidas como habilidades motoras amplas, como engatinhar, caminhar, correr, andar. E elas são divididas primeiramente na criança porque o natural do desenvolvimento humano é primeiro maturar o corpo para depois os seus membros, não é exato? Ou seja, nessa fase a criança ainda não está preparada, por exemplo, a pegar um lápis para escrever, porque o seu foco de equilíbrio está voltado para os seus membros inferiores. Nossa, trovoada! Só quando a criança está com firmeza nas pernas é que ela terá atenção para desenvolver seus membros superiores, que, consequentemente, estará preparada para o desenvolvimento de suas habilidades de manipulação, conhecidas como habilidades motoras finas, como agarrar, pegar e segurar. Ué, mas você deve estar pensando, o bebê não agarra, não segura, não pega os objetos? Sim, mas essa ação ela é feita de forma inconsciente. Quando eu falo sobre uma aprendizagem significativa, quer dizer que a criança já desenvolveu o seu cognitivo através de um pensamento consciente. Exatamente. Agora, depois dessa fase, podemos falar sobre o quê? Sobre as habilidades perceptivas. Por quê? Porque o desenvolvimento da criança, ela começa pelas coordenações motoras amplas. Exatamente. Passa para as coordenações motoras finas até chegar às habilidades perceptivas. Então, a habilidade perceptiva, ela vai ser cobrada, de certa forma, lá no final da educação infantil, no início do ensino fundamental, quando a criança estará com seus 5, 6 anos de idade. Agora, as habilidades perceptivas, elas são ações que a pessoa apresenta ao fazer, por exemplo, uma discriminação visual de algum objeto ou pessoa. E são compreendidas em duas maneiras. A primeira, com o intuito de perceber a presença de algo, e a outra é de ignorar justamente essa mesma presença. Como assim? Desde cedo o bebê aprende a compartilhar o seu espaço com algo ou alguém, não é? E a partir desse compartilhamento, ela começa a se familiarizar com o objeto em cor, forma e tamanho. E no decorrer do seu desenvolvimento, a sua evolução de aprendizagem agora, já a criança, ela precisa começar a ignorar essa mesma informação perceptual do objeto ou da pessoa no seu mesmo ambiente. E é o que chamamos de constâncias perceptuais. E elas são divididas em 4 características. Muita informação, né? Mas vou explicar cada uma delas. Constância de cor é a capacidade que a criança tem em identificar a cor mesmo diante de uma alteração de luz ou sombra. Agora, a constância de forma é a capacidade que a criança tem em identificar um objeto ou mesmo uma pessoa, mesmo que ela esteja em posições diferentes. E o interessante disso tudo é que quando a criança ela chega à idade de aprender a ler, ela precisa desaprender essa constância de forma, por exemplo, da rotação da letra no espaço. Por quê? Para aprender a diferenciar os seguintes pares. Os pares B, D, P, Q, PB. Por isso que é muito comum a criança errar na escrita e na leitura quando se deparam diante dessas letras. Exatamente, porque ela precisa prestar muito mais atenção para não errar, ok? Então vamos lá. Agora, a constância de objeto é a capacidade que a criança tem em manter
o conhecimento do objeto, mesmo que ele se apresente com uma informação sensorial diferente. Por exemplo, pote de tempero, mamadeira, pasta de dente. A princípio, a estratégia de percepção do objeto ela é inata, porque de alguma forma a criança sabe que tem alguma coisa presente e ocupa esse espaço, ok? Então, e o que está dentro desse objeto não importa para ela, porque ela sabe que a mamadeira é dela, que o pote de tempero é para fazer a comidinha dela, que a pasta de dente é para escovar seus dentinhos. E essa percepção com informações sensoriais diferenciadas são aprendidas por experiências ao longo da vida, fazendo com que ela crie hipóteses básicas iniciais de sua aprendizagem. Exatamente. E temos também a constância de tamanho, que é o quê? É a capacidade que a criança tem em perceber que a forma do objeto ou da pessoa continua a mesma, mesmo que elas se distanciam, ficando pequeno, até sumir. Sabe quando o objeto vai ficando longe, até sumir? Exatamente. Então, essa capacidade de permanência do objeto ou da pessoa, ela oferece, de certa forma, na criança, uma segurança nela. Sabe por quê? Imagina o bebê indo para a creche e há cuidados de outras pessoas diferentes, ou seja, que não seja a mãe ou outra pessoa próxima do seu dia a dia. Ela começa a chorar, não é verdade? E ao fato do bebê começar a perceber que depois de uma certa rotina, sua mãe está de volta para buscá-la, e essa noção de permanência significa uma grande aprendizagem de adaptação e desenvolvimento das suas novas rotinas, ok? Agora, falando sobre a quarta, que é a profundidade, que é a capacidade de criança em fazer quando, por exemplo, ele começa a esticar o braço para pegar algum objeto, faz o movimento de esticar. E essa percepção permite que ela tenha a noção de espaço de fato. Porque essa profundidade vai aumentando conforme o aprendiz começa a ter a noção do espaço explorado. Então, ou seja, ele começa esticando o braço, depois vai se arrastando, estica a perna, andar, correr. Então, é uma gradação, uma evolução. Agora, pensando nas habilidades necessárias para a aquisição da linguagem, segundo a fonoaudióloga Regina Jakubowicz's, primeiramente, uma pessoa precisa ter a integridade do sistema nervoso central. Sabe por quê? Sabendo habilidades mentais adequadas para o cérebro, que possa usar informações figurativas, simbólicas, semânticas e comportamentais. Precisa ter o funcionamento adequado do sistema sensorial auditivo, justamente. Para quê? Para que a criança tenha uma consciência auditiva, identificação do som, localização do som, a discriminação do som, a atenção auditiva, a memória auditiva também, a sequenciação, análise e síntese. Nossa, mas quanta informação, não é mesmo? É isso tudo, hein? E outra, ela diz também, a Regina Jakubowicz, que precisa ter uma estabilidade mental para estar equilibrada, a criança está equilibrada no seu meio e consigo mesmo. Outra, precisa também de estimulação do ambiente para o desenvolvimento da sua linguagem. E a maturação do cérebro, claro, né? De acordo com a sua faixa etária, ok? Tá? Já que as habilidades cognitivas, elas são divididas em memória, atenção e linguagem, tá? E é de grande importância para um ensino de qualidade o professor conhecer quais são as habilidades que deverão ser estimuladas em cada aluno para facilitar a aprendizagem deles, ok? Já pararam para pensar nisso? Nossa, é muita informação envolvida no desenvolvimento, na aprendizagem significativa, de fato, para a criança, não é mesmo? Então, segundo os parâmetros curriculares nacionais, pode-se, né, que são os conhecidos PCNs, pode-se extrair deles algumas informações comuns à educação infantil, na parte em que esclarece a existência de duas habilidades comunicativas,
que são a compreensão e a produção. A compreensão envolve o quê? Não só a atenção, mas também a percepção e a decodificação de sons e letras. Que para atingir este grau de conhecimento é necessário que o aluno seja capaz de construir significados a partir do seu pré-conhecimento do mundo. Bom, existem vários meios que pode chegar à compreensão. Quando se trata de crianças de até 6 anos, a melhor maneira de compreender alguma leitura é pelo visual. E essa compreensão ocorre em 3 momentos. A pré-leitura, quando as crianças são de fato estimuladas a dizer o que há no texto, observando só as imagens. Seria estimular uma leitura preditiva, ok? Porque desta forma a criança ela aprende a criar hipóteses sobre o assunto que o texto vai tratar. A segunda seria a leitura, é o segundo passo, é a leitura. Porque agora os alunos, o que eles fazem? Eles projetam seu conhecimento de mundo, fazendo uma relação com a organização textual. Exatamente. E o terceiro passo é pensar sobre o texto. O que envolve? Envolve uma ação, uma avaliação através de críticas, uns debates sobre as ideias apresentadas pelo autor. Ou seja, essa relação é a conexão sobre o seu conhecimento de mundo e com o ponto de vista do autor. Okay? Então, esse trabalho estimula os alunos a leitura em simultâneo com a oportunidade de estar em contato com o seu contexto formal, ou seja, relacionando as imagens presenciais ao texto oral. E além disso, a construção do significado ele pode ocorrer também por meio da linguagem corporal, do interlocutor, através de gestos e expressões faciais. Agora, já a produção, ela surge após uma compreensão oral do texto apresentado e pode ser manifestada em diversas maneiras, como por exemplo, através de desenhos, pinturas, construções e até mesmo pela fala, exato? Agora, sendo, portanto, uma aprendizagem dentro de uma necessidade de reconhecer o sentido e a aplicação real da linguagem em seu cotidiano, no seu dia a dia, tá? Agora, para que a produção seja realizada, o professor deve buscar o quê? Motivações relacionadas aos interesses da faixa etária e do grupo social dele. Assim, irá proporcionar o quê? A atuação de todos em grupo com a finalidade de concretizar ideias pelo desenvolvimento da linguagem e, consequentemente, a inteligência de cada um. E para conseguir esses objetivos, o papel do professor deve ser o quê? O facilitador de conhecimento, que além de criar ambientes propícios, ele deve também fazer uma avaliação que privilegia todas as dimensões e competências trabalhadas em sala de aula. Então, o profissional ele deve considerar o quê? Claro, a construção do conhecimento do aluno a partir de suas dificuldades e considerando que a ocorrência de erros é uma manifestação de hipóteses que revela a estratégia de aprendizagem criada pelos próprios alunos, ou seja, de forma individual. E para simplesmente desenvolver as habilidades de comunicação, são necessárias as seguintes competências. Atenção, que é uma competência que se adquire quando a criança ela começa a se interessar por algo. E é quando ela fica mesmo focada no assunto que vai ser comunicado. Então, assim, para ver uma comunicação, claro, é preciso o quê? Usar o cognitivo e a memória para justamente acessar as informações já armazenadas de forma remota, aquela memória remota, tá? A caixinha do HD. E isso significa que as informações, essas informações no nosso HD, já foram assimiladas e acomodadas na nossa mente. E por isso que só a partir da atenção que conseguimos a concentração de qualquer pessoa. Porque a atenção é como se fosse a chamada para uma ação. Opa, chamei a atenção daquela criança. Então, ela está atenta. E a concentração é o tempo que ela permanece diante daquela nova informação
que uma pessoa, o professor, o responsável, está lá compartilhando informação, ok? Outra, além da atenção, é importante ter a competência do jogo. O que seria isso? O jogo, por quê? A pessoa ela lembra das regras, não é mesmo? Então, cada jogo tem umas regras. Então, é interessante. Tabuleiro de jogos em sala, num ambiente familiar, exato? Outra é a competência da imitação. Por quê? Porque a pessoa ela registra as formas que ela precisa reproduzir. Então, ela usa novamente a memória. E tem a competência da compreensão, que para expressar seus conhecimentos. Então, para essa ação, ela precisa usar também a sua memória. Agora, já falando a memória, vamos falar mais ainda sobre ela? Então, me diz agora, qual é a estratégia que você faz para memorizar algo que você quer aprender? Você usa o método da decoreba? Do agrupamento? Elaboração? Ou faz uma busca bem sistemática na sua cabecinha, hein? Então, são 4 estratégias de memorização. Agora, a estratégia da decoreba ela é muito conhecida e muito comum, não é mesmo? Mas ela envolve o quê? A repetição de alguma coisa feita por você, né, que você deseja aprender. Por algum tempo, você pensa que aprendeu. Por quê? Porque a informação ela ficou registrada na sua cabecinha. É a nossa memória fresquinha que a gente tem. Mas depois de algum tempo, essa informação, um passo de mágica, ela desaparece. Por que isso acontece, hein? Muitas vezes dizemos que estamos com uma memória fraca, uma memória curta, nossa. Então o quê? Acabamos comprando, tem gente que compra até remédio para melhorar a sua memória, não é mesmo? Minha mãe dizia, vou tomar ginkgo biloba, coisas de pessoas antigas. Na verdade, não sei se isso funciona, só sei que a informação que que parecia ter sido aprendida, de repente ela some, desaparece. Então, eu posso lhe garantir que a pessoa não teve uma aprendizagem significativa, não é mesmo? Porque a aprendizagem significativa fica lá, na nossa memória remota, nossa caixinha do HD. Agora, a estratégia de memória ela é interessante para que... essa estratégia é interessante para crianças de 2 anos. Por quê? Porque sob uma certa condição, claro. Um exemplo de estimulação dessa maneira de memorização é brincar de esconder um objeto em algum lugar simples e visto por ela mesma. Por quê? Mas na condição de procurar somente objeto escondido depois de algum tempo. Isso porque a criança ela ainda não usa estratégias para decorar uma nova informação. Então, ela precisa de instruções para realizá-la. Por isso que ela precisa ser informada, mas só pegar aquele objeto para ver se ela vai se lembrar, ok? Agora, a estratégia de memorização a partir de agrupamento seria como? Essa memorização por agrupamento acontece quando já temos conhecimento de alguma informação que pode ser agrupada. Ou seja, já tem uma informação no nosso HD, né, memória remota, e ela vai acrescentar, juntar para uma mais nova informação. Por exemplo, se eu falo de animais, vou agrupá-los por animais da fazenda, os animais domésticos, os animais zoológicos, animais selvagens, não é mesmo? Então, nessa estratégia, podemos observar já que em crianças de 4, 5 anos já conseguem ter essa capacidade de memorização. Agora, a estratégia de elaboração, como seria essa estratégia, hein? Você sabe associar a nova informação com outras palavras ou objetos alguma coisa que te faça lembrar dessa nova informação. É justamente assim. Então, a criança, ela está aprendendo as cores, exato? Então, para ela aprender, ela usa o quê? Qual a estratégia? De associar, por exemplo, o azul. Temos o azul da água,
o verde com a grama, o vermelho com o coração, o amarelo com o sol, o branco com a neve. Então, é uma estratégia de associação, ok? Agora, já a estratégia de busca sistemática seria o momento em que você tenta lembrar de algo e faz uma busca sistemática na sua memória no intuito de recordar, é o verbo, recordar em detalhes o que você precisa. Se lembra? Você estudou para uma prova, aí você fica assim, nossa, aí fica tentando fazer aquela busca, fecha os olhos e aí você lembra daqueles movimentos que você fez, do caderno, no livro que você pegou, será que está naquela página, na parte de cima, lá de baixo? Então, é fazer essa busca sistemática, né? Então, a criança, ela não tem essa capacidade, então, ela pode fazer sim, essa estratégia de memorização a partir de objetos concretos e não imaginativos, ok? É claro que existem outras estratégias de memorização, por isso que existem técnicas para estimular esta habilidade, como também existem competições, sabia disso? Agora, você já ouviu falar sobre deficiência de utilização? É um termo conhecido quando uma pessoa usa uma estratégia somente quando é lembrada, ou seja, ela ainda não usa a estratégia de forma espontânea, ok? Então, para ver uma progressão, para saber se a criança está progredindo na sua aprendizagem, podemos montar uma escala de progresso em 4 níveis. Isso é bom para uma avaliação. Então, o primeiro nível é quando a criança ela não utiliza de estratégia para realizar alguma coisa, para realizar a sua atividade, não é mesmo? Então, agora, já o segundo nível é quando o aluno usa a estratégia quando precisa ser lembrado, tem que fazer isso, então sempre tem que estar lembrando. Tá? E o terceiro nível é quando o aprendiz já usa a estratégia de forma espontânea, ou seja, uma vez ela lembra de usar, né, saber fazer, seguir o passo a passo, outras vezes não. E o quarto nível é quando justamente essa mesma pessoa já usa de forma habilidosa, essa estratégia de forma habilidosa. A pessoa já é habilidosa, tá? Então tá lá 100% adquirido. E é interessante essa informação, não é mesmo? A memória de uma pessoa, ela pode ser observada de 2 maneiras. A recente e a remota, não é mesmo? A memória recente tem como função fazer a análise e a síntese das novas informações, enquanto que a memória remota só estoca as informações já assimiladas, correto? Então, de acordo com os estudos de Piaget, quando ele define o período das operações concretas, que começa a partir dos 7 anos, sendo a idade em que as crianças começam a apresentar suas habilidades, estudos sobre conservação da memória também chegam à conclusão que a conservação da substância, ou seja, da massa, se dá também por volta dos 7 anos, quando a criança começa a perceber que tem um objeto, tem a mesma forma, ok? Então, depois, a criança, ela começa a conservar o peso, exatamente. E essa conservação começa por volta dos 8 anos de idade quando começa a perceber que 2 objetos têm o mesmo peso independente da sua forma. Agora, em seguida, com 11 anos, a criança ela começa a aprender a conservar o volume. Quando ela começa a perceber que os objetos ocupam o mesmo espaço independente do seu volume. Agora, mas você deve estar se perguntando, então, como as crianças menores de 7 anos aprendem se elas de fato começam a apresentar sua habilidade só depois dessa idade, depois de 7 anos? O que acontece, que eu já falei em outros vídeos, é que a criança, antes dos 7 anos, ela ainda não tem uma cognição desenvolvida suficientemente para demonstrar suas habilidades. Por isso que ela precisa ser lembrada de suas tarefas. E gradualmente ela começa a realizar suas tarefas de forma espontânea até chegar ao domínio das habilidades de forma consciente. Agora, finalizando com as habilidades socioafetivas, quando sabemos que temos essas habilidades socioemocionais, hein? Já percebeu quando o bebê começa a sorrir? Quando vê uma pessoa mais próxima dela?
geralmente o sorriso acaba sendo para a mãe, não é mesmo? Então, a partir dos 3 meses de vida, essa habilidade ela começa a aparecer através de uma percepção de sinais sociais, como o reconhecimento do sorriso da mãe, ou através mesmo de uma entonação da voz, ou pela linguagem corporal. E no dia a dia, os adultos já se comunicam, se expressando de várias emoções, às vezes alegre, outras cansado, agitado. E pensando no desenvolvimento da criança, é no final do seu primeiro ano de vida que ela começa a associar as informações do mundo ao seu entorno com as expressões emocionais do outro. É o momento em que ela começa a perceber o porquê da mãe estar triste ou feliz dentro de um contexto ambiental. E por volta dos 4 anos de vida, ou seja, durante os anos pré-escolares, a criança começa a ser capaz de reconhecer as expressões faciais que transmitem felicidade, medo, raiva. Por quê? Começa a perceber as relações das circunstâncias entre o desejo de querer algo e a realidade de conseguir algo. Sabe quando a criança, eu quero. Então, é mais ou menos isso. A criança ela não consegue entender, por exemplo, o que é orgulho ou vergonha. Por quê? Por falta de maturidade. Então, essas habilidades são mais complexas e começam a aparecer na infância média, ou seja, por volta dos 6 anos. E só a partir dos 10 anos de vida que a criança começa a expressar sentimentos opostos no mesmo momento que de fato está sentindo uma emoção. Por exemplo, a criança se mostra diante do outro como feliz, mas para si, dentro de si, ela está triste por algum motivo. E isso é muito importante ser percebido pelo responsável. Por quê? Porque é uma idade que começa a esconder a realidade para ser responsável por alguma razão. E por isso, para desenvolver as habilidades socioemocionais, é preciso o quê? Desenvolver a compreensão da criança nas suas relações interpessoais e sociais para estar bem consigo mesma. E em paralelo a isso, é preciso ter um autoconhecimento de si, autocontrole de suas ações, empatia com as pessoas e um relacionamento saudável com as pessoas em seu entorno, seja nos momentos de brincadeira, estudo ou alimentação. Então, devemos sempre pensar no equilíbrio do corpo e da alma, do ser, para desenvolver uma habilidade socioemocional saudável. Mas como? Sabendo ouvir o outro, esperar sua vez, se colocar diante do lugar do outro, propor ideias, soluções, qualquer conflito que houver com alguém. E esse momento é fundamental a intervenção de um adulto para conduzir esse desentendimento entre as crianças. Então, vídeo longo, não é? Mas eu falei sobre as habilidades, as 6 habilidades, exato? Então, as habilidades sensoriais, as habilidades motoras, as habilidades perceptivas, as de linguagem, de comunicação e socioafetivas. Gostou do vídeo? Deixe seu comentário, ok? Te vejo até amanhã, hein? Tchau!